Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom com você? Como é que você está? Como andam esses estudos? Na aula de hoje nós vamos continuar aí com esses sólidos de revolução. Especificamente nós vamos falar sobre o nosso cone e tronco de cone. Então eu sou o Franco e a gente está começando a falar um pouquinho sobre esses outros sólidos diferentes dos nossos prismas e poliedros. Então vem comigo para a gente poder conversar um pouquinho melhor sobre esse assunto. Do que nós vamos ver hoje, então, sobre o nosso cone, a nossa respectiva definição sobre ele e algumas áreas, volumes e todo esse processo. Então vamos lá. Cone, ela é determinado, né, por uma parte do cone ilimitado que contém um vértice quando se divide um cone por um plano de uma seção circular reunida com essa seção. Então vamos imaginar. Você tem, deixa eu colocar minha canetinha aqui amarelinha. Pronto. Na minha canetinha amarelinha. Nós temos infinitos feixes de reta que passam, né, por uma área de setor circular. Esses infinitos feixes, quando eles são delimitados por uma área circular, ó, por exemplo, vamos tentar delimitar um outro cone aqui, ó. Pronto, ali assim, ó. Outra áreazinha circular. É isso que vai delimitar a partir de um ponto infinitos feixes que vão se delimitando até essa respectiva circunferência. Para a gente, então, nós temos que isso daí será um cone. E aí, alguns cuidados, né, que nós temos, assim como nós tivemos, por exemplo, no cilindro. A geratriz do cone são esses infinitos feixes que eles se integram desde o nosso vértice do cone até o nosso círculo que está na nossa base, essa circunferênciazinha aqui, ó, nessa circunferência. Quando eles se integram, ou seja, se encostam, se tocam, é isso que forma o cone, são os infinitos. Esses feixes nós chamamos de feixes geratriz, que eles geram o nosso cone. A altura vai ser a distância entre o nosso vértice e o plano da base que está incluindo essa circunferênciazinha que é a nossa base do nosso cone, tá? Então tomar cuidado com isso. Pode ser que a nossa geratriz ela coincida com a altura? Pode ser. Quando for, por exemplo, um cone em que nós temos o nosso vértice alinhado com a base, aí pode ser que coincida. Pode ser que não. Então tem que tomar cuidado quanto a isso, porque esse, por exemplo, é o caso de um cone oblíquo que eu desenhei aqui, né? Então, ó, quais são os principais elementos do nosso cone? O cone ele possui essa base, que é o círculo de centro O e raio R, o nosso raiozinho da base. As geratrizes, como eu estava falando, ó, são segmentos com uma extremidade V e outros pontos na circunferência da base. São eles que ligam esses infinitos pontos. Ó. Então, ó, vamos ligar aqui esses carinhas. Então imagina infinitos segmentos de reta que saem de V e ligam até na nossa base. Esses são os segmentos que a gente chama de geratriz, todos eles, tá? Infinitamente, lá do outro ladozinho também, infinitamente, todos os pontos. E o nosso vértice, né, esse ponto V, que ele é um ponto no espaço em que você sai com esses feixes de reta. E nós temos a nossa altura, que é a distância entre o nosso vértice e o nosso plano da base, esse planozinho que nós temos. Beleza. Esses são os nossos elementos do nosso cone, né? Então, quais são as respectivas classificações do nosso cone? Vamos lá. Se a reta V até o nosso centro da origem, ó, ela é oblíqua ao plano da base, então nós temos um cone oblíquo, ou seja, se ela forma um ângulo em que ele é diferente do ângulo de 90 graus, não está exatamente alinhado, a gente chama que esse é um cone oblíquo, que é o nosso primeiro caso bem aqui. Eu sei que tem muito texto, né, aqui, né, mas vamos tentar facilitar. Na hora que chegar aqui, eu subo minha câmerazinha para cima para a gente acompanhar o texto. Se a reta de V até a nossa origenzinha O aqui é perpendicular ao plano da base, a gente tem um cone que a gente vai chamar ele de reto, tá? Esse é o cone reto. Agora, o cone circular reto é também chamado de cone de revolução, porque ele é gerado de uma revolução, uma rotação de um triângulo em torno do eixo que contém um de seus catetos. Então, olha só, imagina um triângulozinho aqui, ó, formado, um triângulo retângulo. Se a gente rotaciona ele a partir desse cateto, né? Vamos lá, ó, esse catetozinho aqui. A gente vai rodar ele a partir disso. Então ele vai girar lá por trás, ó, lá e vai dar a volta completa. O espaço ocupado por esse triângulo, né? Nesse giro, nessa rotação, a gente vai falar que isso é um cone de revolução. Então, ó, agora, o eixo do cone é essa reta que a gente vai determinar pelo vértice e o centro da base. Esse vai ser o eixo. Perceba que aqui o nosso eixo está deslocado, tá? Mas ele continua sendo o nosso vértice até o nosso centro da base, tá? Isso sempre vai acontecer, sempre vai ser o eixo. E o nosso eixo pode ser que ele coincida com a altura? Pode ser.
no caso do nosso cone reto, mas no caso do oblíquo, ele não obrigatoriamente vai ocasionar isso, tudo bem? Beleza. Então, o que nós temos no nosso cone é que a geratriz do cone reto é também o apótema do cone, beleza. No nosso cone reto. Você lembra quando a gente trabalhou com prisma, pirâmide também? O nosso apótema era o segmento de reta que ele partia do nosso vértice da pirâmide, né, digamos, e aí, formava um ângulo de 90 graus com a nossa base, né, por exemplo. Aqui no nosso cone, vou só apagar aqui só para a gente visualizar, no nosso cone, todos os segmentos de reta, eles vão formar um ângulo de 90 graus com a nossa base, né? Então nós vamos ter aqui um ângulo de 90 graus. Só que aqui, então, todos eles também são apótemas. Mas é claro, né? Só por não ter vício de linguagem, a gente chama eles caras de geratrizes também, né? Então vamos lá, deixa eu descer aqui com minha câmerazinha. Pronto. Aí o que é a nossa seção meridiana do cone? Seção meridiana é quando a gente corta o cone exatamente na metade. O triângulozinho formado, ele tem esse formatozinho aqui, em que a sua base equivale ao diâmetro, ou seja, 2 vezes o raio, e esses pedaços do triângulo isósceles gerado aqui, ó, são as nossas geratrizes. É bem comum fazermos o teorema de Pitágoras para tentar encontrar a medida da geratriz a partir do raio ou a partir da altura, é bem comum mesmo. Então, a nossa seção meridiana do cone circular reto ou cone de revolução é um triângulo isósceles. Por quê? Imagina que ele está rodando, né? O seu lado não muda, ele só está movimentando, né, no espaço, fazendo essa respectiva rotação. Por isso, então, que não existe esse caso ali, né? Nós não temos uma divisão diferenciada, tudo bem? Um caso especial de que acontece nos nossos cones é o nosso cone equilátero. Qual é a grande diferença do cone equilátero? O cone equilátero, ele acontece o seguinte: nossa seção meridiana é um triângulo equilátero. Isso quer dizer que o nosso diâmetro, que é 2 vezes o nosso raio, deixa eu jogar ali a minha câmerazinha para cima, ele também é igual às nossas geratrizes. Então, quando a geratriz é igual ao diâmetro, olha só o que acontece. E nós formamos um triângulo equilátero. E nós sabemos que a altura do triângulo equilátero é sempre o nosso lado vezes a raiz de 3, não é isso? Nós temos esse carinha, né? Aí agora, nós temos a sua respectiva altura, lado raiz de 3, então quer dizer que para a gente, né, lado raiz de 3 sobre 2, né, desculpa, né, isso aqui, para a gente, o nosso lado é 2 raios vezes a raiz de 3 sobre 2, quer dizer, então, que a nossa altura desse carinha, do nosso cone equilátero, é o raio vezes a raiz de 3, tudo bem? Nós temos L raiz de 3 sobre 2, então, por causa de 2 vezes o raio, que é a nossa geratriz, né, e é igual ao nosso diâmetro, a gente tem essa característica. Belezinha? Vamos lá. Quanto aos nossos respectivos volumes e áreas, aqui eu tentei diferenciar aqui um pouquinho, né, sobre o nosso ângulo. Quando a gente vai tratar ângulos em radianos, a gente faz assim, ó. 2π vezes o raio dividido pela geratriz te dá o ângulo em radianos. 360 graus vezes o raio dividido pela geratriz te dá o ângulo em graus que ele está sendo gerado aqui, tá bom? Esse é o nosso ângulozinho. Nossa área lateral, ela vai ser o π vezes o nosso raio vezes a geratriz. Como que se encontra a geratriz, o ângulo a partir disso daí? Nossa formulazinha aqui, ó. Nós temos quando o ângulo está em radianos e quando ele está em graus. Recomendação de coração. Transforma para graus, fica menos trabalho para você. Se você gosta de usar em radianos com 2π, ou então tá mais fácil para você, beleza, 2πr sobre g. Isso também te dá o ângulo, tá bom? Então, ó, uma forma aqui, ó. Vou tentar mostrar para você. Você pode tentar isolar 2πr, é o comprimento de uma circunferência. Isso equivale ao seu ângulo vezes a geratriz, tá bom? É uma forma também de você analisar esse cara. Tudo bem? Nossa respectiva geratriz. A nossa área total, aí nós temos π vezes o raio, vezes a geratriz, mais o raio, né? Eu gosto de... Bem, tem uma dicasinha, né, que eu normalmente dou nos cursinhos assim, né? Que a nossa área total é um pirralho raivoso gritando, né? Então é como se fosse um PR, R mais G, né? Aqui, ó, você tá com um pirraio raivoso gritando, né? Então, quando tá um baixinho ali assim, ó, nervoso porque ele errou a bola de futebol para marcar o gol, né? Hoje é dia de jogo do Brasil, né? Eu tô aqui gravando para você, então presta atenção nessa aula, rapaz. Então, ó, nós temos o PR, aí R mais G aqui nesse carinha, tudo bem? Então, ó, o nosso volume ele é muito parecido que a gente tem com a nossa respectivo volume da pirâmide. O volume da pirâmide ele continua sendo 1/3 da nossa área da base vezes a altura. Para a gente, no cone, né, nós temos que a nossa área da base ela vai ser
πr ao quadrado. E a nossa altura não muda. Então, isso faz com que a gente tenha a formulazinha 1/3 da nossa área da base vezes a altura é 1/3 de πr ao quadrado vezes a alturazinha do nosso cone. Não mudou nada assim, drástico quanto a isso daí. Tudo bem? É bem tranquilo aqui, cone, né? Cone, cilindro, parece que flutua bem melhor depois que sai de tronco de pirâmide, né? E eu prometo para você que até a parte de tronco de cone fica um pouco mais simples. Mas vamos lá. Vamos fazer um exemplozinho aqui agora, né? Um cone circular reto possui raio da base igual a 6 e altura igual a 8. Vamos tentar determinar a medida da sua geratriz, depois a medida da área lateral, depois a área total e o nosso respectivo volume. Beleza, vamos passo a passo então aqui assim. Vamos tentar montar cada um deles. Vamos lá. A medida da geratriz. Se nós temos que a nossa altura, né, de acordo com o problema, o nosso H é igual a 8, então vamos montar o nosso triângulozinho bem aqui. Ó. Nós temos a nossa altura aqui, equivale a 8. Aí diz que o raio da base é 6, né? Então nós temos esse carinha bem aqui, ó, vai medir 6. Deixa eu trocar a cor aqui para um azul, para ver se a gente consegue visualizar um pouquinho melhor. Vou aumentar um pouquinho a letra, colocar esse azul, né? Nós temos que esse cara eu vou apagar. Eita, borracha. Pronto. Vamos lá. Nós temos aqui ó, o nosso triângulozinho formado, em que aqui mede 8 e esse pedacinho aqui vai medir 6, o nosso raio. Bem, isso gera para a gente o nosso triângulo, né? Múltiplo de 3, múltiplo de 4 e múltiplo de 5, né? O triângulo 3, 4, 5 pitagórico. Deixa eu só puxar o nosso amarelinho bem aqui. Beleza. Isso quer dizer que no triângulo gerado para a gente, nós temos a nossa altura é 8, esse pedacinho aqui é 6 e a nossa geratriz está aqui. Vamos utilizar o teorema de Pitágoras, né? Temos que a geratriz ao quadrado tem que ser igual a 8 ao quadrado mais o nosso 6 ao quadrado. Nossa geratriz ao quadrado, então, ó, 64 mais 36. A nossa geratriz ao quadrado, então, será 100. Aí, então, a nossa geratriz significa que é igual a 10. Perfeito, encontramos a nossa geratriz. Geratriz igual a 10. Maravilha. A nossa área lateral, como que a gente calcula a área lateral, né? A nossa área lateral do cone, vamos lá. Nossa área lateralzinha do cone aqui, ó, simplesmente π vezes o raio vezes a nossa geratriz, né? Então, para a gente aqui, nossa área lateral, π vezes o raio vezes a nossa geratriz. Sabemos todas essas medidas, a nossa área lateral, então, será π vezes o nosso raio, que é 6, e a geratriz que a gente encontrou igual a 10. Nossa área lateral, então, será de 60 pi, né, centímetros quadrados. Beleza, maravilha. E agora, né, depois da nossa área lateral, queremos a área total. Nossa área total são os dois, os pirralhos, né, raivosos gritando, né? Nós temos πr vezes a nossa geratriz mais R, né, ou πr, a R mais G, né, de acordo com o que a gente tem bem aqui. Deixa eu voltar aqui só para a gente poder ver, ó. πr, G mais R, né, conforme a gente viu aqui. Então, ó, aqui nossa área total, facinho também, ó, nós teremos π vezes o nosso raio, que é 6, vezes nossa geratriz, que é 10, mais 6, né? Teremos então que a nossa área total equivale a 6π vezes 16. Vamos lá, né? Teremos 96 aqui, não é isso? Teremos que nossa área total, ela é 6 vezes, na verdade, 2 vezes 16 são 32, 32 vezes 3 são 96 π. Beleza, encontramos aqui nossa área total. E, finalmente, o nosso volume. O nosso volume ele é calculado como 1/3 da nossa área da base vezes a altura. No caso, nossa área da base é um círculo, né? Teremos πr ao quadrado vezes a nossa alturazinha. Temos todos os dados quando a gente tem aí a geratriz ou a altura, qualquer um desses três aí. Teremos então aqui, ó, 1/3 do nosso π vezes o nosso raio ao quadrado, teremos 36 vezes a altura, que é 10. Simplifica esses elementos aqui, né? Teremos 12. Vai gerar para a gente, então, ó, 120 π centímetros quadrados aí para a gente. Né? Opa, cúbicos, né? Estamos em volume aí, né? Prontinho, chegamos nos nossos resultados. Cone ele é bem simples, porque ele te dá quase tudo aqui direto, né? A mesma coisa vai acontecer com o nosso tronco de cone também, né? O tronco de cone ele já tem algumas características um pouquinho diferentes. Nós temos assim, ó, por exemplo, quanto ao nosso respectivo volume. Alguns dados, né? Tronco de cone é como se fosse um recorte que a gente tem do cone. A gente tem o cone superior, imagine que a gente tivesse o conezinho aqui, ó, na parte de cima, e a gente retira ele.
O volume do tronco continua sendo igual ao volume do tronco de pirâmide. Continuamos tendo, né? Π vezes H da raiz quadrada, do raio quadrado, mas todo mundo extrai dessa raiz, essa é a única diferença, tá bom? Então aqui a gente tem essa facilidade no nosso volume do tronco. Vamos lá, vamos tentar aplicar esse cara. Quais são os elementos dele, né? Nós temos o raio da base maior, raio da base menor, continuamos aqui, e a nossa geratriz. Cuidado, a geratriz agora do tronco de cone é só esse pedacinho pequeno também. Aí a nossa área lateral já não é mais o pirraio raivoso gritando, né? Você tem um pirralhão e um pirralhinho, os dois gritando, né? Pronto, né? Você tem aí, ó, o seu PRzão mais Rzinho vezes o G, né? Eu gosto de dar essas dicasinhas aí, um pirralhão e um pirralhinho, ambos gritando, né? Os dois têm aí a nossa geratriz calculada. Uma forma de tentar maturar isso. E a nossa área total, basta a gente calcular, né, o nosso PRzinho ao quadrado e o PRzão ao quadrado e somar com eles, né? É bem simplesinho essa parte aí do nosso tronco. Quanto ao nosso tronco, então, nós temos aí a nossa área total, né? Eu coloquei a fórmula, mas acaba não sendo tão viável, né? Porque a gente tem, ó, o nosso pirralhão e o pirralhinho gritando, né? Se você colocar como fator comum em evidência, você consegue encontrar esse monstrozinho de fórmula, mas eu sempre prefiro fazer isoladamente. Vamos lá, né? Vamos tentar encontrar aqui algumas medidas para eles, né? Vamos tentar colocar aqui passo a passo, tentar calcular como que funciona esse carinha. Vamos lá. Uma luminária tem o formato de um tronco de cone com as seguintes dimensões. O raio da base maior, ele mede 10. Opa, esse carinha aqui vai medir 10. O raio da base menor, ele é igual a 4. A nossa alturazinha aqui é 8 e a nossa geratriz é 10. Olha lá, temos todos os dados possíveis agora, então, né? Aí pede, né? Calcule o volume de espaço que ela ocupa, ou seja, o nosso respectivo volume, e a área lateral do material utilizado. Maravilha, vamos lá. Ó. Com esses dados, então, nós temos o nosso raiozinho é 4, nosso raiozão é 10, a nossa geratriz ela é 10 e, opa, vamos voltar aqui, nós é 10, e a nossa alturazinha aqui é 8. Vamos lá. O nosso volume do tronco de cone, vamos lá, vamos só resgatar aqui o nosso volume do tronco de cone. Nós temos π vezes a altura sobre 3, igualzinho o tronco, né, de pirâmide que a gente tem. A diferença é que nós não temos mais aquela raiz inteira, né? Por que isso acontece? Porque os elementos já vão estar elevados ao quadrado, né? Isso aqui é uma fácil demonstração de mostrar. Aí nós temos nosso raiozão ao quadrado, mais raiozão vezes raiozinho, mais raiozinho ao quadrado. Vamos calcular esse cara aqui então, ó. Nós temos π vezes a nossa altura sobre 3 vezes. Aí vamos multiplicar o nosso raiozão ao quadrado mais o raiozão vezes o raiozinho, mais o nosso raiozinho ao quadrado, né? Vamos lá. O nosso volumezinho facinho aqui, ó, teremos então π vezes a altura que sabemos que é 8 sobre 3 vezes o nosso raio maior ao quadrado, teremos então 100 mais raiozão 10, raiozinho 4, teremos mais 40, mais o nosso raiozinho aqui, ó, nós teremos 16, né, porque ele é o tal ao quadrado. Vamos lá, vamos efetuar. Teremos que o nosso volume ele é π vezes 8 sobre 3 vezes, nós teremos aqui, ó, 156, né? 156. 156 ele é divisível por 3. Vamos tentar simplificar aqui, ó. Teremos então que o nosso volume ele é 8π vezes 52, não é isso? Teremos então aqui, aí a dica, né? 8 vezes 50 vai gerar para a gente aqui, ó, 416π. Gera 416π centímetros cúbicos de acordo com o nosso volume. Beleza. Só que nós queremos a nossa área lateral, né? Nossa área lateral, então, ó, como que vai ser? Vai ser os pirraios raivosos gritando, um pirralhão, pirralhinho, né? Vamos lá. Teremos aqui, ó, nossa área lateral, ó. É o pirralhão, pirralhinho, e os dois estão gritando, né? Pronto, nós teremos, ó, o π vezes o nosso raio maior, mais o nosso raiozinho menor, ambos multiplicados pela geratriz. Então, nós teremos nossa área lateral é o π vezes o nosso raiozão, teremos 10, mais o nosso raiozinho 4, e a nossa geratriz aqui, ó, opa, desculpa, também é 10, né, nossa geratriz. Pronto, 10 aqui assim. Então vai gerar pra gente nossa área lateral. Olha lá que facinho. 14 vezes 10 são 140, vezes π centímetros quadrados.
Caso você quisesse a sua área total, é facinho, olha só, é tão facinho que ó, a nossa área da base menor é πrzinho ao quadrado, que para a gente gera 16π. A nossa área da base maior, né, também, ó, nossa área da base zona maior, ó, seria π vezes rzão ao quadrado, né, para a gente vai gerar 100π. Se você quisesse a sua área total num problema como esse, bastava a gente colocar a nossa área lateral mais a área da base maior, mais a área da base menor, somar toda a superfície. Quando se fala área total, o ideal é você pensar que você está embrulhando para presente, você tem que cobrir tudo, né? Não pode deixar um pedacinho do presente lá de fora, estraga a surpresa. Então, para a gente aqui, ó, nós teríamos a nossa área total, ela seria a nossa área lateral aqui, que a gente calculou, teremos o nosso 140, mais a nossa área da base maior, 100π, opa, desculpa, aqui também tem π, né? Aí aqui mais o nosso 16π. Então, se a gente tivesse que calcular a nossa área total, teríamos aqui, ó, 256π. Prontinho, ó, seria aqui centímetros quadrados, né? Deixa eu só escrever aqui bonitinho, né? Em centímetros quadrados. Pronto, olha lá que bonitinho. Com isso daqui, a gente já tem boa parte já dessa parte de tronco de pirâmide, ou desculpa, de cone, tudo feita. Na aula de hoje, então, nós fechamos essa pequena partezinha que a gente tem desse sólido de revolução. Fica faltando somente um único sólido, que é a nossa respectiva esfera. Mas esfera é bem tranquilo e facinho. A gente se encontra na nossa próxima aula, então. A gente se encontra lá. Tchau, tchau.